Olá, querido aluno, querida aluna, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, iniciando agora com tudo o nosso semestre letivo e avisando a vocês que nós teremos inicialmente hoje esta aula e mais duas aulas que ficarão para vocês aqui na plataforma para que vocês assistam. Peço desculpa de antemão se vocês ouvirem algum barulho aqui, porque está acontecendo uma obra aqui na casa vizinha e hoje nós temos importantes assuntos a tratarmos na aula. Na semana passada, fizemos uma conceitualização a respeito da disciplina, de forma que vocês conseguissem compreender a importância dela nesse contexto formativo de vocês. Agora nós trazemos algo mais aprofundado. Isso porque nós precisamos de fato começar a entrar e nos aprofundar nessas questões de comunicação, linguísticas e principalmente técnicas que nos auxiliarão para utilizarmos esse instrumento linguístico e comunicativo da melhor maneira possível. De maneira bem introdutória, trago para vocês então um conceito importante de algo que eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudar, mas que vem muito ao encontro dos nossos objetivos. Vocês sabiam algo ou sabem já algo a respeito da linguística? Bom, a linguística é um estudo científico que abrange a linguagem, mas com relação a todas as suas manifestações. Então, trarei conceitos fundamentais para vocês, que vai incluir variedade linguística, linguagem culta e coloquial, para que vocês saibam essa diferenciação, a linguagem escrita, falada, os níveis de linguagem e também as formas com as quais nós nos comunicamos, que é muito importante que todos nós estejamos muito atentos, porque nós comunicamos a todo momento e também somos chamados a interpretar a todo momento. Temos que estar bem atentos com relação a isso. Inicialmente, cabe falar a vocês, depois de explicar que a linguística trabalha a linguagem em todas as suas manifestações e também no funcionamento dentro da sociedade, a respeito da variedade linguística, uma vez porque nós temos muitos Brasis dentro do Brasil e vocês devem notar em suas viagens ou até mesmo nos contatos sociais diários, semanais, no trabalho, que nós encontramos uma variedade linguística riquíssima em nosso país, não é mesmo? A variedade linguística, então, vai se referir às diferentes formas, diferentes maneiras que esta linguagem circula nos diferentes tipos de pessoas que convivem em sociedade. E isso dizendo as pessoas que têm contextos sociais diferentes, contextos culturais diferentes e, com certeza, a geografia do país também, que nós podemos, inclusive, acentuar ainda mais o nosso pensamento quando nós estamos falando em linguagem, se nós nos voltarmos ao estudo geográfico, a divisão do nosso país e ver como que essas populações se comunicam. Nós temos então dois tipos de variedades aqui: essa diversidade regional, porque o Brasil é um país de grande extensão territorial, um vasto país com uma variedade linguística significativa. Isso porque cada região vai ter as suas próprias características linguísticas, que são influenciadas pelos fatores históricos, culturais e também sociais desta região. Temos a influência histórica e cultural, isso porque a colonização do nosso país agregou diferentes linguagens, mas também encontrou aqui com os povos indígenas. E aí nós fomos tendo imigração de diferentes grupos étnicos para o nosso país e a variedade linguística acabou aumentando ainda mais quando isso aconteceu. Passando essa parte da variedade linguística, é muito importante que nós entendamos que, embora a língua tenha variedades no nosso país e em todo o mundo isso acontece,
nós temos que fazer uma diferenciação importante, uma vez que talvez seja um assunto que vocês já conhecem, mas que nós precisamos aqui pontuar também, que são as variedades da linguagem a níveis coloquial e culto. Então, nós temos a linguagem culta e a linguagem coloquial, em que nós fazemos utilização a todo momento. Isso porque, se nós ainda não sabemos a respeito desse tema, acreditem, vocês fazem uso dele cotidianamente. Sendo então que a linguagem culta é uma forma que nós atingimos mais formal da nossa linguagem. Então, ela é associada muitas vezes à escrita acadêmica, a discursos formais que eu venha a proferir e comunicações oficiais. Ela segue normas gramaticais e ortográficas que são estabelecidas. Vamos falar um pouquinho da linguagem coloquial para a gente poder fazer um paralelo entre as duas, ok? A linguagem coloquial, então, é uma linguagem informal e é utilizada, empregada por todas nós em interações cotidianas. Ela já traz consigo e inclui as gírias, as expressões idiomáticas e até mesmo os desvios gramaticais que são naturais a essa norma coloquial para utilização. Então, vou dar 2 exemplos para vocês para que fique bem claro. Nós utilizamos um tipo de linguagem para nós nos referirmos e proferirmos aos nossos grupos de amigos, aos nossos colegas da faculdade, às pessoas da nossa casa. E nesse formato de linguagem, nós temos muito menos policiamento a respeito da maneira que eu vou falar, se sai alguma palavra errada, se eu não tenho aí uma sequenciação correta na ordem da minha fala, se eu não tenho concordância, isso é indiferente. Porém, se eu mesmo que converso com os meus pais, que converso com os meus amigos, que converso no WhatsApp, vou fazer uma entrevista de emprego, é outro tipo de linguagem que eu vou utilizar. Se eu estou numa audiência, vou conversar com um juiz, é outro tipo de linguagem que eu vou utilizar. Então, nós devemos interpretar que a linguagem coloquial é essa linguagem popular que nós utilizamos diariamente para as nossas comunicações não oficiais, sendo que a linguagem culta é a linguagem que nós utilizamos de maneira formal, de maneira que nós, para fins específicos que exigem mais elaboração. Um outro ponto interessante de traçarmos um paralelo aqui hoje, a linguagem falada e a linguagem escrita. E aí nós vamos mais ou menos para um outro paralelo interessante. A linguagem falada é mais dinâmica, com características como entonação, ritmos, pausas. Ela é mais flexível e vai acabar incluindo elementos como gírias e expressões idiomáticas. No Brasil, a linguagem falada varia amplamente de acordo com a região. Como eu já disse para vocês, quando nós viajamos, quando nós interagimos com pessoas, nós estamos vendo a todo momento a maneira que elas se expressam verbalmente. Então, essa linguagem falada nos marca muitas vezes também com relação às pessoas. Já a linguagem escrita tem em si um caráter mais formal. Ela é mais estruturada, ela depende menos de pistas auditivas e mais de recursos visuais, como a pontuação e a formatação. No Brasil, a linguagem escrita segue as normas gramaticais estabelecidas pela norma culta. Então, subentende-se que quando nós vamos escrever um texto, nós necessitamos utilizar essa linguagem escrita da forma correta, escrita da forma culta. Porém, nós estamos utilizando muito uma linguagem conhecida por nós linguistas como internetês. Isso está dificultando muito a nossa evolução com relação ao instrumento língua portuguesa. E nós temos que estar muito atentos a isso, uma vez que nós estamos deixando de aprender, de observar a imagem das palavras, de tentar escrever melhor, porque nós temos muitas abreviaturas e vícios de linguagem que ocorrem no momento da escrita. Então é necessário que nós tenhamos um policiamento se nós queremos de fato melhorar as nossas habilidades comunicativas. Até mesmo no WhatsApp, você não responde o seu chefe da mesma maneira que você responde o seu amigo. Então, veja como é importante refletir a respeito de saber sempre
variar a utilização da linguagem. Mas se você sempre procurar ser promissor nessa utilização, as chances que você tem de ampliar o seu repertório vocabulário e de se acostumar com uma linguagem mais culta aumentam significativamente. E nós temos também alguns níveis de linguagem a serem explorados por nós. Nós temos então o nível fonológico, que vai estudar e observar os sons que compõem a língua e como eles são organizados para formar palavras e frases. Nós temos o nível morfológico, que vai estudar essa estrutura interna das palavras, que vai trazer já a sua formação, de onde essa palavra veio, prefixos, sufixos, as raízes. Nós temos o nível sintático, que vai se referir à estrutura das frases, como a gente vai montando essas frases e combinando as palavras para que a gente forme uma sequenciação com maior significado. E quando nós falamos no nível semântico, é um nível que nos importa bastante, porque ele vai tratar do significado das palavras, das estruturas linguísticas que nós formamos e também dessas relações de significado entre elas. Quando nós falamos do nível pragmático, por sua vez, nós estamos falando de um nível que vai estudar essa utilização da linguagem em contextos específicos e como esse significado é interpretado dentro desses conceitos. Importante lembrar que nós nos comunicamos a todo momento, como eu disse para vocês, e como diria a professora Eni, nós somos condenados a interpretar. Então, nós conseguimos inclusive nos comunicar quando nós não estamos nos comunicando. O silêncio é uma comunicação, a não resposta é uma significação, o não posicionamento é uma significação, temos que estar atentos a todo tempo. E aí nós temos a comunicação verbal e a comunicação não verbal, sendo que a comunicação verbal vai utilizar o uso da linguagem falada ou escrita na transmissão de mensagens. Então, ela pode incluir palavras, entonação, ritmo e outros aspectos linguísticos que nós utilizamos quando nós estamos falando. Nós podemos aumentar, diminuir o timbre de voz, nós podemos deixar esse timbre de voz mais forte, a nossa postura, e ser mais agressivos ou menos com as palavras. Então, tudo isso faz parte de quando nós estamos fazendo uma comunicação verbal. Por sua vez, quando nós estamos falando da comunicação não verbal, nós fazemos a transmissão de mensagens da mesma forma, mas nós não nos utilizamos das palavras. Nós utilizamos gestos, expressões faciais, uma postura corporal e outros sinais não verbais que incluem aí um código de vestimentas. Muitas vezes as pessoas falam, né, o próprio cartão de visita. Quando você vai a algum lugar, a primeira impressão que as pessoas têm de vocês é importante porque também tem toda uma linguagem não verbal por trás disso. E eu já ouvi falar que não é só a primeira impressão que é importante, a última também. Então é muito importante que nós estejamos atentos, porque nós estamos passando mensagens a todo tempo. Inclusive, tem um livro que diz, né, que o corpo fala. Para finalizar, é importante que vocês saibam que a compreensão desses conceitos linguísticos é importante para que a gente entenda essa complexidade linguística que nós temos dentro do nosso país, essa diversidade e as formas de manifestação que a linguagem acontece. Isso porque quando nós estamos em outros contextos ou em contato com pessoas de outras regiões, nós sempre exploramos, achamos bacana, achamos diferente a maneira com a qual elas falam, a forma com que elas utilizam para se comunicar. Quando a gente começa a compreender, entender melhor essa variedade linguística, esses diferentes níveis de linguagem, a importância da comunicação verbal e como nós nos comunicamos também não verbalmente, nós temos mais eficácia na utilização da linguagem. Isso porque, como eu já trouxe para vocês, nós podemos utilizar a linguagem a nosso favor como um instrumento de poder ou a nosso desfavor, mostrando ali que nós temos uma fragilidade com relação a essa habilidade comunicativa. Hoje é muito importante que nós tenhamos essa observância, porque é muito importante e muito bom que nós nos comuniquemos bem. Nós temos mais oportunidades com isso. Não esqueçam de assistir às aulas que eu deixarei para vocês sobre plágio e norma ABNT, porque ela pode trazer direcionamentos importantes para qualquer atividade que venha a seguir. E também deixarei para vocês um materialzinho escrito a respeito da aula de hoje, para que vocês possam utilizar nas atividades avaliativas. Um grande abraço a todos
e até a próxima aula.